Shalom, shalom. Nesses praticamente 20 anos de ministério profético, trabalhando nas igrejas, ah, tratando sempre de um assunto pela ótica espiritual, pela ótica espiritualista, eu tive a possibilidade de acumular muitas verdades, muitas experiências, que são experiências que nós não aprendemos no seminário teológico. E até mesmo para ensinar, talvez você vai até achar que é ousadia demais ter a coragem de ensinar certos assuntos aqui abertamente, mas que são para mim extremas verdades espirituais. E se você tomar posse, você vai estar alinhado com o mesmo nível de unção que nós estamos alinhados já há bastante tempo. O que eu estou ensinando aqui não é algo que eu li numa revista ou que eu aprendi ontem num vídeo do YouTube. O que eu estou ensinando aqui é fruto de muita caminhada. Caminhada errando, acertando, tentando, ouvindo a voz de Deus. E o resultado disso é o que nós estamos transferindo para você, impartindo para você através desse treinamento. O que eu quero falar aqui hoje é o seguinte: quando você sobe no altar para pregar, ou para cantar, ou para ministrar, considerando o que você já aprendeu até aqui, não subindo no altar como palco, mas quando você sobe no altar como um ministro da voz de Deus, como voz profética de Deus, no momento que você pisa no altar e olha para o povo, se iniciam algumas guerras espirituais. São os famosos choques de força. O que é um choque de força? Existem vários choques de força. Você sobe no altar, você olha para o povo e você está ali cheio de fé. Por outro lado, lá embaixo, existem dezenas, talvez centenas ou milhares de pessoas cheias de dúvida, cheias de incredulidade. Então, o que acontece nos bastidores, no mundo espiritual? É a sua fé lutando com a incredulidade do povo. E isso daí acaba gerando nos bastidores um ambiente de conflito que vão se evidenciar no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Então é o choque da fé contra a incredulidade. É o choque da sua libertação contra os demônios que estão ali. Nós sabemos disso. Às vezes você vai pregar numa igreja, tem 1000 pessoas bonitas, bem vestidas, maquiadas, sorridentes, que levantam a mão para adorar, que choram, que caem no chão arrebatadas, mas estão cheias de demônios. É um espírito de engano muitas vezes. Então você sobe liberto e você está falando ali, enquanto você está falando para 1000 pessoas, existem 2 ou 3 anjos com você, guerreando com 10.000 anjos, com 20.000, aliás, guerreando com 10.000 demônios, 20.000 demônios que estão lá embaixo. Pode acontecer. Então, além de haver o choque da sua fé com a incredulidade e a dúvida do povo, existe um choque da sua libertação com os demônios que estão ocultos. E são demônios terríveis, uns piores que outros. Só Deus sabe o que está acontecendo ali no meio do povo. E existe um terceiro choque, que é o choque de culturas, que é o choque da cultura do céu contra as outras culturas, a cultura do mundo, a cultura do pecado, a cultura do inferno. Então, por exemplo, quando você sobe ali no altar e você começa a falar um determinado assunto que é o Espírito Santo que está falando para você, vai conflitar com o que o povo pensa, com as verdades do povo. Por quê? Porque o povo muitas vezes está sendo regido pelo achismo deles, pela cultura deles. Ah, não, eu penso, a minha denominação pensa desse jeito, ou eu penso desse jeito, ou a minha criação me ensinou a pensar desse jeito, e você ali no altar, sendo alimentado pelo altar, você vai trazer uma cultura do céu, uma cultura do reino, que às vezes vai confrontar a teologia, vai confrontar o pensamento religioso, vai confrontar o pecado, vai confrontar as crenças da pessoa, os valores da pessoa. E esse choque tanto de fé contra a incredulidade, esse choque de libertação contra os demônios, o choque das culturas, tudo isso vai gerar em você, ministro, uma batalha espiritual muito forte, ali no altar. E essa batalha espiritual, esse desgaste da batalha espiritual, ele vai se evidenciar de pelo menos 6 maneiras. A primeira é a resistência. Você já deve ter visto ou experimentado, você que é pregador, ou você que é ministro do altar, já deve ter experimentado de subir no altar para falar ou para cantar, e você sentir, parece que o céu está de bronze. Parece que está tudo fechado, é uma resistência espiritual.
E às vezes a gente não sabe o que fazer, e começa a orar, repreender demônio para lá, e clama a Deus, Deus abre o céu. E às vezes o problema nada mais é do que essa guerra. Então uma resistência, aquele clima pesado, aquele clima difícil. Isso acontece. Quantas vezes você começou a pregar e uma palavra que você falou ativou a resistência do povo? Uma palavra que você falou ativou a incredulidade, a dúvida, o desconforto. Às vezes uma palavra que você falou ativou demônios mesmo, travou tudo. Isso acontece. Outra coisa que pode acontecer é a ativação do desgaste espiritual. O que é desgaste espiritual? É você subir no altar cheio do fogo, da glória, da unção, da autoridade, e de repente no meio da ministração você já está vazio. Vazio mesmo, vazio de unção, vazio de autoridade, vazio de poder espiritual, vazio de fogo, frio espiritualmente. Por quê? Porque houve um desgaste da unção. E Yeshua falou sobre isso. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então Jesus, ele tinha olha que coisa interessante. Ele tinha um discernimento tão aprofundado que ele conseguia saber o nível de unção que tinha dentro dele de virtude. E ele falou, opa, estou sentindo que deu uma diminuída aqui, alguém me tocou. Olha que legal. Imagina você poder ter essa ativação. Você tem, você só não testou, você ainda não praticou. Mas você pode falar, poxa, acabei de receber virtude, acabei de perder virtude. Né? A virtude aqui, no original, é dunamis. Lá quando está escrito na Bíblia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em algumas traduções está escrito, recebereis virtude. Então, você pode receber virtude, você pode perder virtude. Tá? Que é essa unção. Você perde por causa do clima espiritual, da guerra espiritual. É como se os demônios viessem espetando você e vai saindo, vai vazando tudinho. O que pode acontecer também, além do desgaste espiritual, o desgaste emocional. Que é você sentir a sua emoção abalada, você começa a ficar triste, você começa a ficar deprimido no altar, você começa a ficar inquieto, dá medo, gera dúvida, gera bloqueio mental, porque as suas emoções são abaladas. Dá raiva. Por isso que tem tanto pregador que quando sobe no altar, desce o cajado no povo. Por quê? Porque o emocional é abalado. Jesus não ficava fazendo isso. Brigando com o povo. Eu já vi ministro de louvor parar o louvor para dar bronca na igreja e falar, vocês não são de nada. Eu nunca vi, não fica de pé para adorar o Senhor. Eu nunca vi uma igreja como vocês. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele não entendeu que há uma guerra espiritual e está descontando no povo. Tratando emoção com emoção. Isso é uma profunda imaturidade. Perdeu o foco, perdeu o amor. E a gente acaba transferindo o nosso desgaste emocional para o povo, responsabilizando o povo. Uma vez que você subiu no altar, você tem que estar pronto para cuidar do povo, para amar o povo e para ajudá-lo debaixo da unção e da autoridade. Tá bom? Então, resistência, desgaste espiritual, desgaste emocional. Pode haver também desgaste físico. Se você não entender, se você não compreender a guerra espiritual que está acontecendo ali no altar, que tipo de desgaste físico? Você pode ficar realmente com as pernas doendo, com os braços doendo, com as costas doendo, com dor de cabeça, resfriado, gripado, sem voz, rouco. Já aconteceu comigo várias vezes, mas centenas de vezes. Nos primeiros 7, 8 anos de ministério, eu viajando muito pelo Brasil para dar treinamento de batalha espiritual, de libertação, eu pregava sexta, sábado e domingo. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia nem dar um abraço nos meus filhos, nem na minha esposa. Eu deitava no chão, com as pernas para o alto, e ficava gemendo durante 1 dia, 2 dias, 3 dias. E eu, durante muito tempo, achava aquilo normal. Não, porque eu estou cansado. Só que hoje não acontece mais. Por quê? Porque eu subo no altar dentro da mentalidade certa, desço do altar na mentalidade certa. Eu posso estar cansado da viagem, que é natural, mas esse desgaste espiritual, ele não é o suficiente para me impedir. Então eu chego em casa bem, abraço a família, me divirto, trabalho, continuo meus negócios. Por quê? Porque eu assumi o controle dessa situação. Esse desgaste espiritual, a não ser que uma vez ou outra eu subo no altar distraído. Às vezes acontece, ninguém é perfeito. Mas enquanto eu tiver essa mentalidade que eu estou te ensinando, eu sou imbatível no altar.
Pode acontecer também a perda de foco. O que é perda de foco? Quando você sobe no altar e não percebe esses choques que eu falei no início do vídeo, a gente começa a pregar uma mensagem, daqui a pouco você esquece o que você ia falar, você muda o assunto deliberadamente, não porque Deus mandou, mas porque você sentiu de mudar. Então, é o diabo usando da confusão na sua mente, do ataque espiritual, para perder o foco. E perde mesmo. Uma vez, um certo pregador foi pregar em uma determinada igreja, e ele ia pregar sobre a mensagem da cruz. Aí quando ele leu o texto na Bíblia, olha que interessante. O pregador leu o texto na Bíblia sobre a mensagem da cruz, e ele ia começar a pregar, levantou lá do meio do povo uma mulher falando em línguas e sapateando, e essa mulher disse o seguinte: homem, filho, não é esta palavra que eu quero que você pregue. Prega aquela outra palavra que agora mesmo eu coloco no teu coração. Essa é minha palavra. Aí aquele pregador parou, ficou, poxa, mas como pode isso? Será que Deus colocou alguma palavra no meu coração? Aí o Espírito Santo falou para o pregador assim: repreende que é demônio. O único que não quer ouvir a mensagem na cruz aqui é o diabo. Aí aquele pastor apontou o dedo e falou assim: olha, o único que não quer ouvir a mensagem da cruz aqui é você, Satanás, eu te repreendo. E aquela mulher que se considerava profetisa da igreja, que todo mundo ouvia a profecia dela, caiu no chão, manifestou demônio. Ele ministrou a vida daquela mulher e voltou para pregar a mensagem da cruz. Então ele não perdeu o foco, porque ele estava conectado com a unção do altar e com a verdade do Espírito Santo. Veja como isso é importante. Finalmente, a outra coisa que pode acontecer como efeito colateral desses choques que acontecem aí é a frustração. Frustração de você subir no altar com um projeto de Deus e descer sem entregar o projeto porque você não compreendeu a batalha. Tá bom? Então, como é que faz para resolver isso? Você resolve isso fazendo uma oração antes de pregar, chamada oração de ativação do altar. Ah, pastor Ricardo, mas como é que é essa oração? É uma oração rápida? Não, não é uma oração rápida. É uma oração demorada e que, se possível, você deve fazer todas as vezes antes de ministrar. Porque o diabo não quer que você ore. A maioria dos pregadores já não oram mais para pregar. E quando oram, fazem aquela oraçãozinha rápida ou se apoiam na oração de quem orou antes. Que, aliás, é uma coisa que eu preciso te ensinar o seguinte. Eu já aprendi quando eu fiz seminário teológico, me ensinaram o seguinte: olha, se o pregador, se o pastor da igreja, ou se o dirigente da igreja orar antes de você, então você não ora porque é antiético. Eu discordo. Onde é que está na Bíblia dizendo que só pode ter uma oração? Pelo contrário, muitas vezes a oração do pastor da igreja não é uma oração de guerra, de ativação, é uma oração simplesmente para te abençoar e te autorizar a pregar. Então, quando você chegar na sua vez, você vai fazer uma oração de ativação do altar. Pastor, mas se a oração demorar, não tem problema. O povo está na igreja para orar mesmo. O ideal é que seja uma oração que demore aí pelo menos uns 8 a 15 minutos. Ah, mas aí vai diminuir o tempo da pregação, sem problema. Mas a unção vai ser muito maior, a glória vai ser muito maior. Então ore. Como é que é essa oração? Começa a adorar. Eu dividi aqui em 8 passos. Começa a adorar, 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 até que comece a levantar aquela atmosfera de unção na igreja. E aí você começa os 8 passos aqui. Primeiro passo, santificar o nome de Yeshua. Como é que faz isso? Senhor, no nome de Yeshua, nós queremos aqui santificar esse nome poderoso. Santificado seja o nome de Yeshua. Todo aquele que invocar esse nome será salvo. Jesus Cristo é Yeshua, o Mashiach. Para quê? Para que aumente a sua autoridade. Porque o nome é a chave de tudo. Depois que você passar um tempinho santificando o nome de Yeshua, o segundo passo é reconhecer essa autoridade. Então você vai dizer em voz alta ali no altar: eu reconheço a autoridade do nome de Yeshua sobre a minha vida. E a igreja vai estar lá: amém, eu concordo. Olha que interessante, você está envolvendo a igreja e se alinhando com a igreja. Terceiro passo, você vai dizer o seguinte: eu reconheço que sou filho de Deus. Eu reconheço a paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu não sou apenas um servo, eu não sou apenas um vaso, eu sou filho. Tá? E aí, olha só que legal, hein? Pensa no que está acontecendo aqui. Tenta visualizar a situação e os resultados. Depois disso,
você vai se submeter ao Espírito Santo. Então você vai falar em voz alta. E nesse momento eu me submeto à autoridade do Espírito Santo, eu me submeto à cultura do céu, eu me submeto ao que o Espírito Santo quiser fazer aqui. E eu dou liberdade aos anjos de Deus para se moverem nesse lugar. Gente, cada palavra dessa tem um poder extraordinário. Já teve igreja que o anjo não ministrou porque eu não dei liberdade, porque a autoridade está com o profeta. Já teve igreja que o Espírito Santo não se moveu porque eu não falei, Senhor, eu dou liberdade ao Espírito Santo. A autoridade está com o profeta. Isso é muito forte. Então, santificar o nome de Yeshua, reconhecer a autoridade do nome, reconhecer a paternidade de Deus, se submeter ao Espírito Santo, dar liberdade aos anjos e mais 3 coisinhas. A número 6, pedir ao Espírito Santo autoridade especial. Como é que você faz isso? Depois desses 5 que eu falei, no número 6 você diz assim: Espírito Santo, eu te peço agora a autoridade sobre doenças. Eu te peço agora a autoridade sobre demônios, sobre iniquidades, sobre maldições. Eu te peço autoridade sobre espíritos contrários. Eu te peço autoridade sobre sinais criativos, sinais e prodígios, libertações. Enquanto você vai pedindo, ele vai te dando. Os anjos vão colocando essa autoridade em você. Eu te peço visão espiritual, entendimento espiritual, audição espiritual, olfato espiritual, tato espiritual. Quanto mais, melhor. Vai pedindo. Número 7. Aí agora que você gastou esse tempo com Deus, com fogo e com a glória, no número 7, você vai repreender os demônios e vai começar a falar: eu repreendo toda a força contrária. Eu repreendo em nome de Yeshua todo demônio, todo bloqueio, toda resistência, todo céu de bronze. No final. E termina, número 8, adorando a Deus um pouquinho com a igreja. Vamos adorar, gente. Falem em línguas um pouco. Adorem, adorem, vamos adorar. Você vai perceber que se você dedicar aí pelo menos uns 15 minutos de oração, impressionante, nesse script aqui, se você, sem perder nada, você vai perceber que a pregação pode ser uma pregação de 20 minutos, de 40 minutos, mas vai ser num nível do céu. E a glória de Deus vai se mover extraordinariamente. A igreja vai ficar impactada e, acima de tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Pensa nisso com carinho. Aqui embaixo você vai ver um botão de download. E nesse botão de download você vai baixar e imprimir uma pauta completa com o script dessa oração de ativação de culto, todinho. Então você vai ler essa pauta e se você tiver dificuldade para se acostumar a fazer essa oração, não tem problema. Quando você for ministrar, leva impressa, não tem problema. Bota no púlpito e vai lendo. Manda o povo orar, fechar os olhos e vai lendo com eles. Vai orando e lendo até que isso se torne um hábito. Se lembrando que hábitos só se estabelecem através da repetição. Então pratique isso constantemente. Às vezes você vai pregar numa igreja e você pensa: se eu orar demais o pastor vai ficar chateado. Se eu orar demais o pastor vai achar que eu estou querendo isso, que eu estou querendo aquilo. Meu amado, o problema é do pastor. O importante é que você esteja pronto para ser um profeta de Deus no altar. Sem nenhum tipo de vaidade, mas com todo o preparo espiritual suficiente para você fazer aquilo para o qual você foi chamado. Amém? Então eu te abençoo nesse momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.